connectés, soyez les bienvenus au nom de Jésus pour ce moment précieux, ce moment de partage de la parole avec la continuité du message porté dimanche passé par le pasteur Maxime. La course, la vie chrétienne, une course. Amen. Et il nous faut remporter le prix. Alléluia. Est-ce que tu veux remporter le prix en ce matin? Est-ce que tu veux remporter le prix en ce matin? Amen. Alléluia. Et vous tous qui êtes connectés également, vous voulez remporter cette course. Vous voulez remporter ce trophée. Alors restez connectés parce que la suite va vous être donnée par la grâce de Dieu. Si vous n'avez pas, vous prenez le message en cours, vous n'avez pas entendu cette première partie, nous vous invitons à vous connecter à notre chaîne YouTube et à regarder dans nos différentes playlists, notre répertoire vidéo et vous verrez ce message, la vie chrétienne, une course, première partie. Et donc je vais remettre ce moment et le serviteur de Dieu entre les mains du Seigneur afin qu'il soit utilisé puissamment par son esprit. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant Père, dans le nom précieux de Jésus, nous voici humblement devant toi, Seigneur, et nous te bénissons pour ce service dominical, éternel mon Dieu. Merci, Seigneur, pour cette grâce, parce que nous sommes là ensemble. Nous louons ton nom, nous élevons ton nom, nous t'adorons, Jéhovah. Et nous t'apportons, Seigneur mon Dieu, ton serviteur, qui viendra, Seigneur, pour prêcher, Seigneur, ce message ô combien important, ce message de l'heure, éternel mon Dieu, parce que nous sommes actuellement dans cette course pour le royaume de Dieu. Et tu veux que nous soyons tous, Seigneur mon Dieu, des gagnants. Éternel, s'il te plaît, conduis ton serviteur, le pasteur Maxime, qu'il soit totalement effacé, Seigneur mon Dieu, qu'il soit totalement abaissé et que toi, Seigneur, tu grandisses en lui, que tu prennes place en lui et que ce soit ta bouche, Seigneur, qui parle au travers de sa bouche. Éternel, nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre ton message. Éternel, bénis ta parole et qu'elle fasse, Seigneur, du bien à ton peuple, éternel mon Dieu. Qu'elle fasse, Seigneur, du bien à tous ceux qui se connectent en ce moment ou qui se connecteront plus tard. Éternel mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement et ta parole n'a pas changé. Seigneur, tu nous appelles tous à la repentance et à la sainteté. Viens convaincre nos cœurs, Saint-Esprit, de péché, de justice et de jugement. Au nom puissant de Jésus, béni soit ce moment précieux où tu nous donneras, Seigneur, ton pain de vie au travers de ta parole et de ce message. Conduis ton serviteur. Nous t'en prions, Saint-Esprit, de l'assister. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je cède la place au pasteur. Alléluia. Amen, alléluia. Vous êtes bien dans la maison du Seigneur? Vocês estão bem na casa do Senhor? Alléluia. Aleluia. On est venu pour recevoir l'enseignement, l'instruction, Nós estamos aqui para receber a instrução, o afin que ensinamento, chacun d'entre nous, para que cada nous de puissions, nós, par la grâce de Dieu, régler notre conduite, que cada de nós possamos regularizar a nossa calquer conduta notre conduite e calcar a nossa conduta sur la parole de Dieu. na palavra de Deus. Alléluia. Toi et moi, on doit être, mon frère, ma soeur, des você. imitateurs du Seigneur. Eu e você, meus irmãos, temos que ser imitador do Senhor. Il n'y a pas de place Não tem lugar pour, comment je dirais ça, la figuration. para figuração. Tu es toi-même acteur de ton salut. Você é ator da tua salvação. Parce que je te le dis, frère, Porque eu falo para você, je meu te le irmão, dis, ma sœur, e eu te digo também, minha irmã, ce n'est pas le pasteur Maxime qui Non, courra pour toi. não é o pastor Maximo que vai poder fazer para você no Tu teu lugar. cours ta propre course. Você está correndo, fazendo a tua própria corrida. Alléluia. Nous sommes frères et sœurs dans la continuité du Nós message estamos aqui na continuidade da que mensagem nous avons commencé le week-end dernier. nós começamos no final de semana passado. La vie chrétienne, A une vida course. cristã é uma corrida. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième volet. Nós estamos aqui nessa segunda parte. Et j'aimerais rajouter sur ce titre E eu queria acrescentar aqui nesse título un sous-titre. um subtítulo:
la vie chrétienne une course. A vida cristã é uma corrida. Il y a deux types de courses. E existe dois tipos de corrida. Et nous allons voir ça ce matin. E nós vamos ver isso nesta manhã. Mes salutations aux auditeurs qui nous regardent sur les différentes plateformes. As minhas saudações a todos que estão escutando nas Que la diferentes grâce et la paix plataformas. du Seigneur vous soient données en ce E a matin. graça e a paz do Senhor vos sejam dadas nesta manhã. Alors pourquoi ce titre et ce sous-titre? Por que esse título e esse subtítulo? Faut savoir, frères et sœurs, Nós temos que que saber, meus irmãos, nous sommes dans que l'église. nós estamos na igreja. Et le chrétien aujourd'hui qui cristão compose, hoje, qui forme le que corps de Christ, compôs e que forma o corpo de Cristo. aujourd'hui est dans une illusion totale. Hoje está numa ilusão total. Ça veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Que le chrétien, Que o cristão bien hoje, qu'il fasse l'effort mesmo que ele se de esforce venir dans la présence de de vir Dieu, na presença de Deus, pour être dans la communion para estar fraternelle, na comunhão fraterna, il a une pensée qui lui vient à ele tem cœur. pensamento C'est de que lhe voir vem, ce lieu é de ter este lugar avec toutes les personnes ici com présentes. todas as pessoas aqui presentes. Le fait de se dire, mon frère, ma E falando, soeur, meu irmão, minha irmã, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. já faz um momento que eu não te vejo. Comment ça va? Como é que você está? C'est de se dire que parce qu'on s'appelle frères et É para sœurs, se dizer que, como nós nos chamamos irmãos e que irmãs, tous nous hériterons du nós royaume des todos, cieux. nós vamos herdar dos reinos dos céus. J'aimerais vous dire ce matin que non. Eu queria vos dizer nesta manhã que não. Ce n'est pas tout le monde dans Não l'église. são todos dentro da igreja. Ce n'est pas tout le monde dans le Não corps de são Christ. todos no corpo de Cristo. Ce n'est pas tout le monde qui Não participe são todos que à la participam communion da fraternelle comunhão fraterna qui héritera du royaume. que herdarão do reino de Deus. Alléluia. Aleluia. Parce que ton frère, ta Porque sœur o à teu côté de irmão toi, e tua irmã que está ao teu lado, tu ne sais pas de quelle manière est-ce você qu'elle não court, sabe est-ce de que qu'il court. maneira que ela está correndo, que ele está correndo. J'invite le peuple dans un Eu premier convido o passage. povo aqui nessa primeira passagem. Nous allons rentrer dans le Nós message. vamos entrar na mensagem. Nous allons essayer d'aller pas à pas Nós vamos ir passo a passo pour pouvoir apporter au peuple para trazer ao povo ce que le Seigneur o que o Senhor a mis dans mon cœur au travers de ce colocou no meu message. coração através dessa Et mensagem. j'aimerais dire au peuple E eu que, queria dizer ao povo, je l'ai dit la semaine dernière, como eu falei na semana passada, tous les jours de ta vie, c'est une course. todos os dias da tua vida é uma corrida. Tout au long de la semaine, là, A semana inteira, le pasteur Maxime, il a dû o pastor courir. Maxime, ele teve que correr, Courir. correr, Courir. correr, À tel point até o ponto que j'ai dû que dire eu à mon tive que épouse, dizer à minha esposa, je ne sais pas eu não comment sei je vais faire. como é que eu vou fazer. Il y a tellement de choses à Tanta faire, coisa para fazer, je ne sais pas. eu não sei. Par contre, je te dis une chose. Mas eu vos digo algo. Prépare-toi pour ce Se week-end. prepare para este final de semana. Parce que c'est certainement toi qui Porque monteras é sur la chair certamente- devant le peuple. Certamente é você que vai no púlpito para falar com o Et au povo. final, le week-end est E arrivé. no final, o final de semana chegou. Et le samedi, on a été appelé quelque E part. no sábado nós fomos chamados em algum lugar, Moi qui pensais qu'on serait rentré tôt, E eu pensava que a gente ia chegar em casa cedo. on a fini par rentrer très E a tard, frères et gente chegou sœurs. em casa muito tarde. Et je n'avais rien au niveau eu, du eu não message. tinha nada Et je preparado regarde mon na épouse mensagem. E eu olhei para minha esposa et je lui dis, e eu falei, le culte c'est demain. o culto é amanhã. Je n'ai rien. Eu não tenho nada. Je vais laisser cette responsabilité-là Eu vou sur tes deixar épaules. essa responsabilidade nas tuas, Alléluia. Et nos teus ombros. elle m'a regardé, elle m'a dit, E ela me olhou e ela falou, il n'y a pas de problème. não tem problema. Elle est sortie de la chambre, elle a été ela- dans une autre pièce. E ela saiu do quarto, ela foi para um outro cômodo da casa. Et frères et sœurs, sur le E tas, meus irmãos e irmãs ali bem tarde. le pasteur Maxime et le Le pasteur pasteur Sidja avaient Maxime. leurs yeux qui étaient bien éclairés. O pastora e a pastora, nós estávamos com nossos olhos bem Et abertos. lorsqu'elle est revenue dans la E chambre, quando ela voltou para o quarto, elle me regarde à ela me l'œuvre olhou. et elle me dit, mais tu n'as pas dit que c'est moi qui dois apporter le Mas message. você não falou para mim que era você que ia, que era eu que ia pregar? Je pensais que tu dormais. Eu pensava que estava dormindo. Elle dit non. Eu disse não. Il y a la continuité du message Tem et a continuidade aqui da mensagem. je vais essayer de tenir le E plus eu tard vou possible. ficar até tarde. Et si ce E n'est se pas por terminé, acaso não terminei, il va falloir se lever demain matin, donc ce amanhã de matin manhã, très de tôt, manhã bem cedo temos que pour pouvoir acordar continuer. para continuar.
Donc, n'imaginez pas Então não imagine, povo une amado, seule seconde minuto sequer que le pasteur se repose sur ses lauriers. o pastor estava se Non, tout descansando. comme vous, en cours. Como vocês mesmos, nós Et c'est corremos. pas E facile. não é nada fácil. Mais béni soit le Mas Seigneur. abençoado seja o nome do On se Senhor. tient devant vous ce E nós matin. estamos aqui de pé. Donc, premier passage dans le livre de Jean E au aqui, chapitre na 14. primeira passagem do livro de João, no capítulo 14. Nous prenons la lecture, frères et sœurs, à partir du verset 6. E a partir do versículo 6. Il est écrit, Está escrito: Jésus dit, Jesus disse: je suis le chemin, Eu sou o caminho, la vérité et a la vie. verdade e a vida. Nul ne vient au Père que par moi. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ce passage-là, frères et sœurs, Essa passagem aqui, meus irmãos, e lorsque irmãs, vous le lisez, il est clair. quando você lê essa passagem é muito Il y clara. a une affirmation Tem ici. aqui uma afirmação aqui. Le Seigneur déclare O ce Senhor qu'il está est. declarando que Ele Je é. suis le chemin. Eu sou o caminho. En d'autres termes, Em outras je palavras, dis bien le Seigneur eu estou déclare. dizendo que o Senhor está declarando. Il ne dit pas au travers de ce Ele não está passage, dizendo através dessa passagem. je crois être Eu le acho chemin. que eu sou o caminho. Il dit bien, je suis Ele le diz, chemin. eu sou o caminho. Je suis le chemin, Eu sou o caminho, la vérité a verdade et la e vie. a vida. En d'autres termes, Em outras palavras, pour toi qui lis ce passage, para vocês que estão cette lendo parole, essa tu palavra, comprends você que pour entende rentrer dans le que para royaume, entrar no reino il n'y a qu'un seul accès, existe só une acesso. seule issue, Só une acesso. seule personne capable de te Somente conduire à uma bon port. palavra que é capaz, uma só pessoa que é capaz de te levar até o final. Le Até Seigneur lá. Jésus est l'unique voie, l'unique chemin O qui Senhor puisse Jesus nous é o conduire au único royaume des caminho, cieux. a única via para te levar ao reino dos céus. Et aujourd'hui, il y a un problème. E hoje tem um problema, está existindo um problema. Il y a un problème dans l'Église. Tem um problema na igreja. L'Église aujourd'hui s'est A igreja égarée. hoje está fora. L'Église s'est perdue. A igreja se perdeu. L'Église marche sur un autre chemin A igreja está andando num outro caminho, parce qu'elle refuse porque ela está recusando de se soumettre à la volonté de de se Dieu. submeter à vontade de Deus. J'aimerais te dire ce Eu matin, queria vos dizer, on l'a vu dimanche passé, nós vimos no domingo dans passado, le livre d'Hébreux no livro 12, de Hebreus capítulo si je ne me 12, trompe pas, se não au me engano, verset 1, no versículo et 1 2. e 2. la Bible nous dit que A pour Bíblia nous qui nos croyons, diz, lorsque nous para que courons, nós cremos, a gente nos que corre, yeux nossos doivent être olhos fixés sur le têm que Seigneur. estar fixados no Senhor. En d'autres Em termes, outras palavras, si tu décides se de você dévier decide de desviar, et que ton cœur n'a que o teu plus coração Jésus não tem mais Jesus en vue, em vista, j'aimerais te dire que sur la eu queria vos voie dizer sur laquelle tu te que trouves, no caminho no qual você se si encontra, Jésus ne se trouve se pas, Jesus não se encontra, il n'y a pas de chemin, não tem caminho, il n'y a pas de vérité não tem verdade et il n'y a pas de e vie. não tem a vida. En d'autres termes, tu Em outras cours et tu palavras, marches pour rien. Você está correndo Tu para te nada. bats pour rien. Você está lutando por nada, para nada, em vão. Est-ce que tu comprends pourquoi Você entende por quê? le Seigneur, il est important? O Senhor é importante. Tu te dois d'avoir le Seigneur dans ton Você tem cœur. que ter o Senhor no seu coração. Tu te dois d'avoir cette parole qui Você tem guide que tes ter pas essa dans ton palavra cœur. para guiar a tua vida no teu Parce coração. que sans elle, tout Porque est sem vide. essa Ça palavra, n'a aucun tudo é sens. vazio, não tem sentido. J'invite le peuple Eu dans convido o povo le livre de Matthieu. no livro de Mateus. Nous allons prendre la parole à partir du chapitre 7. Mateus capítulo 7. La lecture à partir du verset 13. A leitura a partir do versículo 13. Il est écrit: entrez par la porte étroite, Está escrito: car entrai pela porta large estreita. est la porte. Largue a porta. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. O caminho que conduz para a perdição. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. E são muitos os que entram por ela. Mais étroite est la porte. Porque estreita é a porta. Resserrez le chemin qui mène à la vie. E apertado o caminho que conduz para a vida. Il y en a peu qui les trouvent. E são poucos os que acertam com ela.
Donc, au travers de ce E passage, através aqui dessa palavra, on comprend bien qu'il y a deux types de chemins, aqui existem dois tipos de caminho, deux types de voies. dois tipos de via Donc, il y a bel et bien deux types de e courses dois tipos de corridas au sein même de no l'Église. seio mesmo da igreja. Donc, nous allons essayer de voir Nós vamos sur tentar les deux ver chemins nesses dois caminhos ce qu'on trouve. o que nós encontramos. Donc, on va commencer par le chemin large et spacieux. Vamos começar aqui pelo caminho largo e espaçoso. Sur le chemin large et spacieux, frères et sœurs, Neste caminho largo e espaçoso, on ne trouve pas le Seigneur não Jésus. encontramos o Senhor Jesus aqui. Vous allez trouver une foule, la Vocês vão multitude, encontrar uma multidão en train de courir, de s'amasser sur ce chemin-là. correndo aqui neste caminho. Il s'agit tout simplement de la course du monde, Isso quer dizer, esse é o caminho do mundo. où la finalité de cette course, ce n'est pas le Onde Seigneur a Jésus, finalidade dessa corrida não é o Senhor ce Jesus. n'est pas le royaume des cieux, Não é o reino dos et céus. ce n'est pas la vie E éternelle. não é a vida eterna. L'objectif de cette course, O objetivo dessa corrida c'est de te focaliser sur des éléments de se focalizar nos superficiels, elementos superficiais. sur des choses qui n'en vaut pas la Que peine. não vale a pena. Alléluia. En d'autres termes, Em outras palavras, aujourd'hui, lorsque vous voyez dans Hoje, certaines églises, quando você vê em algumas igrejas, le message, il a changé. a mensagem mudou. Aujourd'hui, on parle de ce que l'on appelle le développement Hoje, personnel. estamos falando do desenvolvimento Sur pessoal. ce chemin-là, E neste caminho, tu vas retrouver você vai encontrar ta personne. a tua pessoa. Il ne s'agit que de toi, Não se trata só de que você, de tes intérêts. somente dos seus interesses. Christ n'a aucune part Em là-dedans. Cristo não tem nenhuma parte Tout ce qui ali. compte, c'est toi. Tudo que conta ali só é você. Le développement O personnel, desenvolvimento pessoal. la réussite financière. O sucesso financeiro. Alléluia. La réussite professionnelle. O sucesso profissional. Le désir, le plaisir de la E chair. o prazer da carne. Vous allez trouver tout ça sur ce Você vai chemin-là. encontrar tudo isso neste caminho. Aujourd'hui, l'homme est Hoje, insatiable. o homem é insaciável. Il n'y a rien qui puisse le Não tem rassasier nada sur ce que chemin-là. possa preencher o homem. On en veut toujours plus Sempre quer mais. et toujours plus. Sempre mais e mais. Rien qu'à voir les hommes que nous sommes, Somente vendo os on homens que veut nós somos. avoir une plus grande maison. A gente quer ter uma casa grande. Tu as déjà une maison, mais il en Já faut tem uma une autre grande, plus grande. mas tem que ter uma maior. On veut un meilleur salaire. Queremos um salário melhor. On veut une meilleure voiture. Queremos um carro melhor. On n'est jamais Não satisfait. nunca estamos Toujours satisfeitos. à la recherche de biens Sempre na matériels busca de bens qui materiais. ne peuvent combler Você não pode preencher nos cœurs. nossos corações. Alléluia. Amém? Tu cours, Aleluia. tu E cours, você tu corre, cours et corre, tu cours en corre vain. em vão. Le pasteur Maxime fait O pastor cependant une Maxime parenthèse. está fazendo uma parênteses aqui. Uma Que le aspas peuple aqui, comprenne bien. para que o povo possa entender. Il n'est pas interdit d'avoir une Que maison. não é proibido ter Il uma n'est pas casa. interdit d'avoir une Não é voiture. proibido ter um Il carro. n'est pas interdit d'avoir Não un é travail qui proibido te de ter permet d'avoir trabalho un salaire. que te permite de ter um salário. Ce que je O que eu dénonce, estou falando, c'est estou le fait denunciando que tu aqui, fasses de ça une é o priorité, fato une que você fixation. faça disso uma prioridade, uma fixação nisso. Donc, comme on a dit, c'est la Então, course como eu du falei, monde. é a corrida do mundo. Il y a des milliards, Milhares, des milliards milhares et des milliards de milhares de personnes pessoas qui chaque jour cada dia sont en train de courir estão sur ce correndo chemin neste caminho en vain. em vão. On court pour s'amasser les choses Correndo périssables, para poder buscar coisas les choses qui perecíveis, rouillent, coisas que ferrujam, les choses qui ne te seront d'aucun coisas secours pour que ton não vai te éternité. que não vai socorrer para a tua eternidade. Et lorsqu'on fait la comparaison de E quando la a parole gente de Dieu, compara a palavra de Deus, la Bible dit bien a Bíblia diz que servirait-il à o que un vai homme servir a um homem de gagner le de monde ganhar o mundo s'il perd e se son ele âme? perde a sua alma. En d'autres termes, tu peux Em outras avoir palavras, sur ce você pode chemin-là ter neste caminho 100% de réussite. 100% de sucesso. Tu peux être à la tête de Você la pode plus estar grande a cabeça société de du uma monde grande sociedade deste qui se mundo ramasse des milliards chaque que- fin de mois. e que
tem lucros no final Mais do la ano, Bible no te mês. dit, ô combien Mas a Bíblia diz, ton cœur est rassasié avec mas les se o biens teu de ce coração monde. está satisfeito com as coisas deste mundo, À cause de ces choses-là, tu finis por par causa dessas perdre ton coisas, âme. você pode perder a tua alma. L'amour du monde, O amor do mundo, l'amour de l'argent, o amor do dinheiro, aujourd'hui se retrouve au sein même de hoje se l'Église. encontra no seio da igreja. Ils ont reçu la parole Eles gratuitement. receberam a palavra gratuitamente. Et aujourd'hui, pour dispenser la parole au E peuple, hoje, on para, monnaie la para parole. dar a palavra ao povo, Si tu eles veux querem ser entendre un pagos. message, Se você dá uma mensagem, n'hésite pas à Non. composer tel você numéro tem que fazer tal número et à faire un don à e dar l'Église. dom para a igreja. Si tu veux recevoir une Se prière você quer receber uma oração qui te bénira jusque dans que vai te l'éternité, abençoar até a eternidade, mon frère, ma soeur, ô meu irmão, minha irmã, n'hésite pas à faire un chèque não, você tem que fazer um et à nous cheque. l'apporter en personne. Aujourd'hui, on hoje, monnaie la parole du Eles Seigneur. estão monetizando a palavra do Senhor. Le Christ lui-même nous a montré comment Até o marcher. Cristo nos mostrou como caminhar. Le Christ lui-même a vécu sur cette O terre. Cristo ele mesmo viveu Il aqui a nesta vécu terra. au milieu des hommes. Ele viveu no meio dos homens. Et pendant tout le temps de son durante parcours au todo milieu o seu de nous, percurso aqui, il était en train de courir. ele estava correndo. Et à aucun moment, Em nenhum momento il ne s'est arrêté. ele não À parou. aucun moment, Em nenhum momento il a prêché la richesse ele de ce monde. pregou as riquezas À dessa aucun terra. moment, Em nenhum il n'a momento vendu une ele não prière. vendeu uma À oração. aucun moment, Em nenhum il a momento vendu une ele prophétie. vendeu uma profecia. Le Seigneur Jésus n'a O jamais fait Senhor ça. nunca fez isso. Et si toi, E se serviteur, você servo, toi, chrétien, você tu cristão, vis à l'image de Dieu, você vive a imagem de Deus. tu n'es pas censé monnayer Você la parole não du tem que Seigneur. monetizar a palavra do Senhor. Nous sommes dans le livre de Matthieu Nós estamos 7. aqui no livro de Mateus, capítulo 7. Je demanderai au peuple de faire un bond en arrière E dans eu le peço livre de Matthieu au chapitre ao 6 povo de ir até no capítulo 6 de Mateus et de prendre la lecture à partir du verset e 19 pegue a avec leitura a partir do verset versículo 19 19 avec le pasteur Maxime. comigo. Il est écrit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre Não acumuleis para vós outros tesouros où sobre la a terra, teigne et la rouille détruisent onde a traça e a ferrugem et corroem, où les voleurs percent et dérobent. e onde ladrões escavam e roubam. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel Mas ajuntai para vós où outros la teigne et la tesouros rouille ne détruisent point no céu, onde traça nem ferrugem corrói, et où les voleurs ne percent ni ne e dérobent. onde ladrões não escavam nem roubam. Car là où est ton cœur, Porque onde está o teu tesouro, là aussi sera. Là Aí- où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Alléluia. Aleluia. Donc sur ce chemin, Então, neste caminho, on a un peuple qui court nós temos um povo que está ali correndo et qui fait complètement, frères et e sœurs, que está completamente, l'opposé de ce que le estão Seigneur completamente ao oposto, nous recommande. ao oposto daquilo que o Senhor Ne nos vous recomenda. amassez pas des richesses Não sur terre acumuleis riquezas nesta terra, où la rouille onde et a la ferrugem teigne e a détruisent traça ce que vous avez acheté, corroem aquilo que você comprou, où le voleur lui-même vient onde até o voler vos ladrão biens. vem roubar os teus Vous bens. voyez ce qui se passe autour de vous Você vê o que acontece ao vosso redor? lorsque vous entendez que le voisin était victime Quando você d'un vol. ouviu falar que o On est venu, vizinho, on a décidé que o de vizinho foi vítima de voler roubo, les effets e que personnels decidiram de de cette personne, roubar de os s'octroyer efeitos, le droit os de efeitos prendre ce dessa qui ne pessoa. nous Eles appartient se pas. deram o direito On de a été roubar cambriolé aquilo, chez une personne. aquilo que não é deles. Roubaram na casa dele, desse vizinho. Donc il y a un chemin, Então existe um caminho, une voie uma via, sur lequel le no Seigneur qual o Senhor appelle les hommes, chama os homens, exhorte les hommes está exortando à os homens marcher. a andar. Et aujourd'hui, mon frère, ma E soeur, il hoje, te meu irmão, faut minha irmã, faire non pas selon toi, você não tem que fazer como mais você faire quer, selon Dieu. mas fazer segundo o que Deus te diz. Deuxième chemin, E o segundo caminho aqui,
La Bible nous parle d'un A Bíblia nos chemin fala qui est Um resserré caminho apertado, et dont la porte est étroite. onde a porta é estreita. Et la Bible nous dit que sur ce E a chemin, Bíblia diz que neste il y a caminho très peu de tem personnes qui le trouvent poucos encontram et este il y a très caminho. peu de personnes qui marchent dessus. Poucos andam neste caminho, sobre En esse d'autres caminho. termes, vous ne trouverez Em pas la outras foule palavras, sur ce Você chemin. não vai encontrar multidão aqui neste caminho. Ce chemin-là, à lui seul, Este fait caminho- une sélection. Este caminho, ele seleciona. Parce qu'il y en a beaucoup Porque qui tem veulent marcher muitos dessus que querem andar sobre ele sans avoir pesé le pour et le contre. sem pesar o contra e o outro lado. Et qui au final E que no final finissent par abandonner eles cette voie pour abandonam retourner sur le este chemin caminho large. para poder andar no outro caminho. Sur ce chemin, frères et sœurs, Neste caminho, meus irmãos, nous trouverons ce que l'on appelle nós vamos encontrar o que a gente chama la course chrétienne, a corrida cristã, la course de la foi, a corrida da fé, que les personnes courent que as pessoas correm, en ayant cet amour pour le Seigneur. tendo este amor para o Senhor. Le regard et le cœur focalisés sur quelque chose ce Então, eu matin. gostaria de vous dizer algo nesta manhã. Certainement que ça a été dit la semaine dernière. Certamente foi dito na semana passada. Il y a une condition requise pour Existe pouvoir uma condição courir sur ce chemin. para poder correr neste caminho. Il te faut te soumettre. Você tem que Au se Seigneur submeter ao Jésus. Senhor Jesus. Il te faut mener une vie Você dans tem que l'eau. levar Cette course esta corrida est totalement à está l'opposé totalmente oposta de la course du monde. da corrida do mundo. On voit bel et bien deux chemins, Nós vemos aqui dois caminhos, mais qui sont pas taillés de la même mas que façon não são do mesmo jeito, et cortados do qui mesmo ne jeito. et dont la finalité, la A destination finalidade, a destinação n'est pas la même. não é a mesma. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu 6. Nós estamos no livro de Mateus, capítulo J'invite 6. le peuple. Nous avons vu tout à l'heure là le Nós chemin vimos large aqui et o caminho spacieux. largo e espaçoso. Et on a vu au travers de Matthieu 6, E nós 19 vimos à que, 21 através desse versículo de Mateus 6, 19, que le Seigneur nous disait Que le ne Seigneur nous vous dit, amassez pas não vos des acumular. trésors sur la terre. de não vos acumular tesouros na terra. Là, nous sommes en ce moment même Nós estamos aqui neste momento sur le chemin étroit no et resserré. caminho estreito. Et dans Matthieu 6, E au no verset livro de- 33, il est no livro dit de Mateus 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la Buscai, justice pois, de Dieu. em primeiro lugar o seu reino Et e a toutes sua ces choses vous justiça. seront données par-dessus. E todas essas coisas vos serão Ne vous inquiétez acrescentadas. donc pas du lendemain, Portanto, não vos inquieteis car le lendemain aura soin de lui-même. com o dia de amanhã, pois o amanhã trará À o seu chaque cuidado. jour suffit sa peine. Basta o dia o seu próprio mal. Ici, vous avez le focus Aqui você está vendo o foco de tous ceux et celles qui marchent de sur le todos chemin aqueles étroit. que estão andando no caminho estreito. Ils ont fait de Jésus une Eles priorité. fizeram do Senhor Jesus a sua Celui qui prioridade. recherche Jésus Aquele que busca Jesus recherche le royaume. busca o reino. Celui qui recherche Aqueles Jésus que buscam Jesus recherche la vie éternelle. buscam a vida eterna. Et c'est l'objectif que l'Église doit E atteindre. é este o objetivo que a igreja tem que atingir. À te focaliser sur Se ce qui est focalizar éternel, Naquilo que é eterno, non pas sur ce qui est périssable. não aquilo que é perecível. Parce que tu n'iras pas loin avec ces Porque choses. você não vai ir muito longe com essas coisas. Alléluia. Aleluia. J'aimerais, frères et sœurs, au Eu travers queria vos dizer também, meus irmãos, du chemin large do caminho largo et du chemin e étroit, do caminho estreito, donner un exemple qui e est dar très parlant. exemplo que é muito, que fala muito. Et nous allons conclure sur cet E exemple nós vamos concluir neste exemplo, parce que le peuple doit comprendre porque o povo tem que entender que chaque fois que Dieu parle, que cada vez que o Senhor fala, c'est bien pour susciter é en para vous suscitar em cada um de nós cette compréhension, mais esta également cette crainte, compreensão, mas também este temor, afin que vous puissiez
para considérer que vocês possam la considerar parole que vous avez a reçue, palavra que vocês que vous receberam, puissiez la que méditer. vocês possam meditá-la. Et au travers de cette E méditation, através dessa meditação, il y a quelque chose que tu vas tem devoir algo que faire, você mon frère, ma vai ter soeur. que fazer, meu irmão, minha irmã. Tu vas devoir Você vai ter, você réfléchir vai ter que refletir et te e te positionner posicionar, parce qu'il y a un choix à porque tem faire. uma escolha a ser feita. Est-ce que je continue à Ou eu persévérer, continuo perseverando, comme on dit chez nous, dans ma bêtise, como muitos dizem, na minha besteira, ou est-ce que je change ou será que eu devo et je mudar? remets le contrôle E au eu coloco o Seigneur? controle nas mãos do Senhor. Il va falloir à un moment donné que tu t'arrêtes et que tu te dado, questionnes sur ce que você vai toi ter tu veux. que parar e questionar naquilo que você quer. Je peux vous assurer qu'à Eu l'époque, posso vos frères et sœurs, assegurar que na época, avant de connaître le Seigneur, antes de conhecer o Senhor, le pasteur Maxime, c'était un o pastor parfait Maxime, païen. ele era pagão. Je vivais comme tout le monde dehors. Eu vivia como todos aqueles lá fora. Alléluia. Aleluia. Et un jour, on a connu E le dia Seigneur. nós conhecemos ao Senhor. Et on a commencé à marcher pour E le Seigneur. nós começamos a caminhar com o Senhor. Et par moments, ce qui me E fait em momentos, rentrer en moi-même o que me fazia me et questionar considérer e considerar mes objectifs, os meus objetivos, mes as priorités. minhas prioridades. Vous savez c'est quoi? Sabe o que era? C'est même pas moi. Não era nem eu. Par moments, je suis là Em posé dans la momentos, maison et puis eu je estava regarde ali, passer, je aqui em réfléchis. casa, e eu ficava assim refletindo, pensando. Et je me dis, regarde-moi ça. Eu dizia, olha para isso. Tu as une femme Você tem uma mulher et puis il y a 4 petits là qui Et sont autour quatro- d'elle, qui sont en train de courir. que tem 4 pequenas crianças aqui Tu as correndo. 4 enfants. Você tem 4 filhos. Qu'est-ce que tu veux pour tes O que é que enfants? você quer para os teus filhos? Et quand tu commences à penser E comme quando ça, você começa a pensar tu te dis assim, que tu veux le você meilleur diz pour que tes você quer o enfants. melhor para os teus Donc tu filhos. fais en sorte à leur donner Então você le faz de meilleur. tudo para dar o melhor Et para le eles. meilleur, mon frère, E o ma soeur, melhor, meu irmão, minha c'est irmã, pas tout ce qu'on não voit é tudo que a dehors. gente vê lá fora. C'est pas la violence Não é a du monde. violência do mundo. Le meilleur, c'est O melhor Jésus. é Jesus. Et la Bible te dit que E a tu Bíblia dois leur te diz inculquer que você les tem que valeurs bibliques, inculcar les valeurs de os Jésus valores dès bíblicos le plus de jeune Jesus âge. Cristo desde pequeno aos teus filhos. Parce qu'arrivé Porque à un quando certain chegar um âge, momento, uma certa idade, si tu as loupé le se coche, você deixou isso de ce sera lado, difficile de vai leur ser faire muito comprendre difícil para fazer eles que entenderem Jésus est mort pour que eux, Jesus morreu por que eles, Jésus est le sauveur, que Jesus é o que Salvador, Jésus est la voie. que Jesus é a via. Ce sera Vai difficile. ser muito C'est pour difícil. ça, frères et sœurs, quand É vous por voyez isso, meus vos enfants, irmãos, quando você vê os seus filhos, considérez considerem le trésor que o vous avez. tesouro que vocês têm. Alléluia. Aleluia. Parce que quand vous regardez Porque certains quando parents, vocês olham alguns pais, il y en a qui n'ont pas tem connu le muitos que não Seigneur conheceram o Senhor Jesus. et qui tous les jours sont en E train que de todos os dias s'arracher les estão ali cheveux se de la tête. arrancando os cabelos da Mais cabeça. comment je vais faire avec Como é lui? que eu vou fazer com essa criança? Como é que eu vou Pourquoi? fazer com ela? C'est tout à fait Por quê? normal. Porque é normal. L'enfant, il a A grandi criança cresceu et il s'est imprégné des e choses ele du se monde. impregnou com as coisas do Venir mundo. le défaire de ces liens-là, E para desfazer ele Si desses t'as pas la ligações, connaissance, se você não tiver o ça conhecimento, va être vai ser difficile, muito difícil. voire quasiment Vai ser impossible. quase impossível. Alléluia. Aleluia. Luc 16, No livro de Lucas, capítulo 16. à partir du... Nous allons dans le chapitre 16. A partir do versículo 16. 16. Luc 6, Luc 16. 16 e 16. Vai, começa. Nous prenons la lecture à partir du verset 19. A partir do versículo 19. Ce passage a pour titre dans ma Essa Bible passagem aqui tem como título na minha Bíblia, Luc 16 Lucas à partir 16, du verset 19. a partir do versículo 19. Ce passage a pour titre dans ma Bible E o título, L'homme riche o rico et Lazare. e o mendigo. Donc on va Ah. faire la lecture de tout ce E nós passage-là vamos ler toda essa passagem aqui, où il est écrit verset onde 19. está escrito no versículo 19. Il y avait un homme riche Ora, havia certo homem rico qui était vêtu de pourpre que se vestia de púrpura et de fin lin. e de linho finíssimo, Et chaque jour, e que todos os dias il menait joyeuse et brillante se vie. regalava esplendidamente. Un pauvre nommé Lazare Havia também certo mendigo chamado était couché à Lázaro, sa porte, coberto de chagas, couvert d'ulcères coberto de chagas, et désireux de jazia se à porta rassasier des miettes qui tombaient de la table du e riche. desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Et même les chiens venaient encore lécher ses E até ulcères. os cães vinham lamber
as úlceras. Le pauvre mourut Aconteceu, morreu o et il fut mendigo. emporté par les anges dans le sein Ele ser d'Abraham. levado pelos anjos para o seio de Abraão. Le riche mourut également O rico morreu também. et il fut E ele enseveli. foi sepultado. Dans le séjour des morts, E no inferno, il leva les yeux ele levantou os olhos, tandis qu'il était en proie au tourment. estando em tormentos. Et il vit de loin Abraham et Ele Lazare viu dans ao son sein. longe Abraão e Lázaro no seu seio. Il s'écria, Père Abraham, Então, aie pitié de moi Disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la E langue. manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Porque estou atormentado nessa chama. Abraham répondit, mon enfant, Disse, porém, Abraão, filho, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie lembra-te que recebeste dos bens em tua vida. et que Lazare a eu les maux pendant la E sienne. Lázaro igualmente os males. Maintenant, il est ici consolé Agora, porém, aqui ele está consolado. et toi tu souffres. E tu em tormentos. D'ailleurs, il y a entre nous E et além- vous un grand E abîme, além de tudo, está posto em grande abismo entre afin que vós ceux qui e nós. afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous Disse aos que os que querem passar daqui para et vós, de là vers nous outros não podem. ne puissent le faire. Não podem nem de lá Le passar para riche nós. dit, Então replicou o rico. je te prie donc, Père Abraham, Pai, eu te imploro. lisez bien à partir de ce moment, Leia bem aqui a partir desse momento. d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, Te imploro que mandes a minha casa paterna, car j'ai Lázaro, 5 frères. porque eu tenho 5 irmãos, C'est pour qu'il leur atteste ces choses, para que lhes dê testemunho, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. a fim de não virem também para este lugar de tormento. Abraham répondit, Respondeu Abraão. ils ont Moïse et les prophètes, Eles têm Moisés e os profetas, qu'ils les écoutent. que escutam eles. Et il dit, non, Père Ele Abraham, disse, não, pai Abraão. mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Se alguém dentre os mortos for com eles, arrepender-se-ão. Et Abraham lui dit, Et s'ils Abraham- n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Abraão por eles respondeu, se não escutar a Moisés e os ils ne se profetas, laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un reviendrait des morts. tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Alléluia. Aleluia. Vous avez tous bien lu? Vocês leram bem isso aqui? Donc ici, on a deux profils, Então nós temos aqui dois perfis, deux types de personnes. dois tipos de pessoas. Et quand tu lis ce E quando passage, você lê essa passagem, tu comprends très bien, você entende muito bem, au travers de la vie de l'homme riche, através da vida do homem rico, au travers de la vie de Lazare, através da vida de Lázaro, qu'ils sont tous les deux en train de todos os courir. dois estão correndo aqui. Deux hommes Dois homens qui sont en train de que courir, estão correndo aqui. mais la destination Mas a destinação n'est pas la même. não é a mesma. Donc on va prendre l'homme riche Nós vamos premièrement. aqui pegar o homem rico primeiramente. La Bible nous dit que l'homme E a riche Bíblia avait nos une diz que situation qui o était homem très rico tinha stable. uma situação muito estável. Il ne manquait de rien. Não lhe faltava nada. Il menait tous Il les jours une levava- joyeuse, une brillante vie. Ele se regalava da vida que ele tinha. Par sa situation, frères et sœurs, Através da sua situação, il n'avait pas de problème pour pouvoir ele não s'alimenter, tinha problema para se alimentar, pour s'habiller, para se vestir, pour payer l'impôt. para pagar os impostos. Il n'avait pas de problème. Ele não tinha problema nenhum. Il était bien Ele estava financièrement muito et bem ali, socialement. financeiramente e socialmente. Et on peut même dire, Podemos até dizer, au travers de ce qu'Abraham dit, através daquilo que Abraão falou, souviens-toi, mon se fils, lembra, meu filho, que tu as eu tes biens Que você- pendant ta que vie. você teve muitos bens durante a tua Donc, vida. en plus d'être riche, E além de ser c'est rico, un homme qui a amassé des foi trésors homem sur la que terre. acumulou tesouros na terra. Il avait plein de Ele richesses. estava cheio de Il riquezas. s'est confié dans ses Ele se richesses. confiou nas suas riquezas. Alléluia. Aleluia. Comme on le dit dans l'église, E como nós dizemos na igreja, ne croyez pas que parce que vous não avez creia une bonne porque você tem situation uma boa financière, situação que vous financeira, ne manquez de rien. que você não lhe Tout ce que falta vous nada. voulez
E tudo avoir, que você quer ter, vous êtes en capacité de le você tem a payer. capacidade de pagar. Ça ne représente pas, Isso não mon frère, ma representa, soeur, meu irmão, minha la irmã, faveur de Dieu sur o ta vie. favor de Deus na sua Il y vida. en a plein qui pensent Tem que, muitos que pensam comme ils que, sont riches, como eles são ricos, et qu'à côté d'eux, il y a des e que ao personnes lado pauvres, deles tem pessoas pobres, que Dieu les a choisis que pour Deus être riches. escolheu eles para Donc, ser ricos. automatiquement, ils ont la Então, faveur de Dieu sur leur vie. automaticamente, eles têm o favor de Deus nas suas C'est vidas. totalement É faux. totalmente falso. La Bible nous dit A riche Bíblia et nos diz pauvre. rico e pobre. Dieu a créé les deux. Deus criou os dois. Donc, tu peux être pauvre Você pode ser pobre et avoir la faveur de Dieu e ter sur o ta favor vie. de Deus na tua vida. Alléluia. Aleluia. Donc, on a ici deux hommes qui E sont en nós train temos de aqui courir, dois homens que estão correndo qui aqui, ont une histoire différente, que tem uma história une diferente, destinée uma différente, destinação diferente. et que ce soit pour l'un ou E que pour l'autre, seja para com o outro. quand on lit ce passage, Quando qu'est-ce qui se lemos aqui essa passe? passagem aqui, o que é que acontece? La fin de la course O sonne. final da corrida. Alléluia. Aleluia. La Bible nous dit A Bíblia que nos diz que malgré toutes ces apesar richesses, de todas as riquezas, il est mort. ele morreu. Donc dis-le ce matin. Então diga nesta manhã, Mon argent o meu dinheiro ne m'achètera pas le não vai royaume. comprar o reino. Alléluia. Aleluia. Il est mort. Ele morreu aqui. Et la Bible nous dit que de E a l'autre Bíblia nos côté, diz que do outro lado, on a Lazare. nós temos aqui o Lázaro. Déjà, lorsque vous lisez E ce quando passage-là, vocês j'aime leem dire essa ça à chaque passagem, fois. eu gosto de dizer isso cada vez. Vous voyez que le pauvre, il est mis en Você honneur. vê que o pobre, Le pauvre est mis en honneur. o pobre aqui está sendo honrado. Parce que lorsque tu lis Porque quando l'histoire, você lê aqui a história, on te dit un homme riche. estão dizendo aqui um homem rico. C'est une personne quelconque. É uma pessoa qualquer. Mais lorsqu'on parle du pauvre, Mas quando fala aqui do pobre, la Bible nous donne un détail. a Bíblia nos dá um detalhe. La Bible pointe le nom du pauvre. E aqui a Bíblia Et la fala do Bible nome dit, do pobre. il y avait un pauvre nommé E havia também Lázaro. certo mendigo chamado Lázaro. C'est important ça, Isso é frères et sœurs. importante, meus irmãos. Donc on voit que le pauvre, E nós vemos aqui, il manque de tout. ele falta tudo na vida dele. Il n'a pas de quoi manger. Ele não tem do que comer. On peut déduire également qu'il n'a E pas de nós maison, podemos deduzir que ele não tinha casa. puisqu'il était couché près de Porque la maison ele du estava ali, riche, deitado na soupirant porta après les miettes da de la casa do table du rico. riche. Ele estava ali se alimentando das migalhas que caíam da mesa do Et rico. on va même aller plus loin. E vamos até mais longe aqui. Dans sa condition, E na condição que ele se il encontrava, était tellement pauvre ele era tão pobre qu'il n'avait pas de quoi Que ele não tinha se soigner, nem- se guérir. nem sequer um jeito para poder se La cuidar. seule consolation qu'il avait, A única consolação que ele c'est la tinha compagnie des chiens foi a companhia dos cães, qui dos venaient lécher cachorros, ses blessures. que vinham lamber as suas úlceras. Aujourd'hui, quand toi tu es malade, tu Hoje, vas à quando você está l'hôpital. doente, hoje você vai para onde? Para o hospital. Lazare, il avait des chiens pour O lécher ses Lázaro blessures. tinha os cães ali para poder lamber Et la Bible nous dit as suas úlceras. E a Bíblia diz que Lazare que o Lázaro, est également mort. que Lázaro também morreu ali. Mais attention, Mas cuidado aqui. la mort n'est pas pareille. E a morte aqui não foi igual. Parce que Lazare, bien Porque qu'il soit Lázaro, mesmo ele pauvre sendo pobre, aux yeux des hommes, aos olhos dos homens, était riche ele era devant Dieu. rico para Deus. Aleluia. Alléluia. Aleluia. La Bible nous dit, E a à Bíblia partir nos du diz moment qu'ils que sont a morts, partir do momento que eles morreram il ali, y a quelque chose de l'autre côté teve qui s'est algo do passé. outro lado que aconteceu. Deux anges Dois anjos sont venus et ont pris vieram Lazare, e levaram Lázaro l'ont- ali accompagné e acompanharam Lázaro vers le royaume. para o reino. En d'autres termes, Lazare, Em outras palavras, après sa Lázaro, mort, a été depois da sua élevé morte, et il foi est elevado. rentré dans la E gloire ele de Dieu. entrou na glória de Deus. Aujourd'hui, E hoje, au travers de ce passage, através dessa passagem, lorsqu'on lit l'histoire de l'homme quando riche, lemos aqui a história do homem rico, le seul détail qu'on a, o c'est único detalhe que vemos aqui, il est mort ele morreu et il a été quoi?
E ele foi para onde? E enseveli. ele foi sepultado. Enterré, c'est terminé. Enterrado e acabou ali. Mais quand vous lisez l'histoire de Mas quando Lazare, a gente lê elle prend toute une autre a história dimension. de Lázaro tem uma outra dimensão. Il est aqui. maintenant dans la gloire de Agora Dieu. ele está aqui Il na est glória de maintenant Deus. dans le royaume. Ele está aqui Il no est reino. maintenant dans le sein Ele está d'Abraham. aqui no seio Il de est Abraão. maintenant Ele consolé. está aqui sendo consolado. Tandis que pour le riche, ça Olha s'est que arrêté o rico brutalement. acabou de maneira brutal. La Bible nous dit que le A riche, Bíblia nos lorsqu'il diz a que o ouvert rico, ses yeux que quando ele abriu à seus la olhos, place où il se tient lá no là, lugar onde ele estava, il est tourmenté en ele proie estava sendo aux flammes. tormentado no fogo. Et regardez maintenant ce qui se E olha aqui passe. o que acontece. On va donner une indication ce Vamos dar matin uma indicação au aqui peuple. nesta manhã ao povo. La Bible nous dit que A Bíblia de nos là diz où il se que lá trouve, onde ele estava, se il encontrava, lève les yeux ele eleva os olhos et il aperçoit en face de e lui ele vê ali à frente Lazare qui est dele dans le Lázaro, royaume. que está no reino. En d'autres termes, Em outras pour palavras, tous ceux et celles qui para aiment à todos se moquer aqueles des que chrétiens gostam de zombar dos et qui cristãos demain matin finiront e en que amanhã enfer, de manhã vão terminar no vous inferno. aurez l'opportunité Vocês de vão ter là, a depuis oportunidade cette place de de- tourment, desde aquele lugar ali, de voir daquele toutes lugar les de personnes tormento, auxquelles vous, todas as pessoas dont vous vous êtes que moqués vocês ficavam zombando, dans le vão royaume. ver essas pessoas no reino. Alléluia. Aleluia. Depuis l'enfer, tu peux Desde o voir inferno, qui você se vai ver trouve dans le quem se royaume. encontram no reino. L'homme riche O voyait homem Lazare. rico estava vendo L'homme Lázaro. riche a vu O homem Abraham. rico viu Abraão. Ça va être terrible Vai ser muito terrível de voir que certaines de personnes ver sont que dans une certas pessoas consolation vão estar numa consolação, pendant que vous qui avez enquanto méprisé les você gens que toute votre vie, desprezou as pessoas méprisé le todas as Seigneur suas toute votre vidas, vie, vous êtes você là en train de desprezou o Senhor brûler. Jesus e você vai estar ali queimando. Et pourtant, E portanto, c'est une e rétribution olha qui que é est uma juste. retribuição que é justa. Comme je dis au peuple, Quando eu falo pro povo, réfléchissez un peu. pense um pouco. Tout est clair, tout Tudo est está mis claro en lumière dans e la tudo está parole. aqui Rien n'est caché. sendo esclarecido aqui, nada está La sendo Bible escondido. dit que A Bíblia diz que Dieu Deus te donnera te dará ce que ton cœur aquilo que désire. você deseja. Aquilo En que d'autres o coração termes, deseja. Cette parole est valable Isso quer pour dizer que essa palavra é l'enfant válida de Dieu, para o Filho de Deus, mais cette parole également mas a essa tout son palavra sens também pour tem todo o seu celui qui vit sentido dehors. para aqueles que vivem lá fora. Toute sa vie, il Toda a a sua couru vida, après ele l'enfer. correu atrás do Toute inferno. sa vie, il s'est Toda a sua vida, alimenté avec ele les se choses du monde alimentou pour com as l'enfer. coisas do mundo para ir para o inferno. Donc lorsque vient le Então, jugement, quando o julgamento cai, Dieu dit, mais il n'y a pas de Deus diz, problème. não tem problema. Je te donnerai ce Eu que vou ton te cœur dar désire. aquilo que o teu coração desejou. Il te prend, Ele il te pega aquilo jette ali en e ele enfer. te joga ali no inferno. Puisque c'est ce que ton Porque cœur foi veut. isso que teu coração quis. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire, en Isso d'autres, quer dizer que, em ce qui outras veut dire que palavras, si vous comprenez ce que que je se vous você dis, entendeu o que eu digo, estou dizendo aqui, c'est vous-même qui foi você choisissez mesmo que le lieu escolhe où vous voulez o lugar aller. onde você quer ir. Eh ben Dieu, Não é Deus c'est que toi-même escolhe. qui É choisis. você mesmo que escolhe. Et Dieu te donne ce que ton E Deus, cœur ele te dá désire. aquilo que o teu coração deseja. Amém, aleluia. Et de l'autre côté, on voit, frères et sœurs, E do outro lado nós vemos irmãos e irmãs. venez avec moi pour que vous puissiez comprendre. Vamos ver aqui, Verset- por favor, para que vocês possam entender. 27. No versículo 27, daquele chapitre, Toujours le même chapitre, Luc 16, verset Lucas. 27. capítulo 16 e versículo 27. Il est écrit, le riche dit, Então je te replicou, prie donc, Père rico, Abraham, Pai, eu te imploro d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, que o mandes Lázaro na minha casa car paterna. j'ai 5 frères là-bas. Porque eu tenho 5 irmãos lá. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, Para que eles possam dar testemunho disso. afin qu'ils ne viennent pas là où moi je Para suis. que eles não possam vir aqui onde eu estou, nesse En lugar de d'autres tormento. termes, Em outras Il est palavras, tourmenté, ele está sendo tormentado, brûlé par le feu. queimando no fogo. Il a soif. E ele está com Sa sede. course s'est terminée. A corrida dele acabou Il a eu ali. sa récompense. Ele recebeu a sua recompensa. Aujourd'hui, vous savez ce E qu'il hoje, a là dans son sabe cœur? o que está acontecendo aqui no seu coração? Il se soucie de la course de ses frères. Ele está aqui se preocupando com a corrida dos seus irmãos. Il ne se soucie plus de lui parce Ele qu'il nem sait que está c'est mais terminé. preocupado com ele, que ele já viu que ali acabou, terminou.
Mais já il se era. soucie de la course de Mas ses agora ele está frères. preocupado com a corrida dos En seus se disant, irmãos. mes frères également Dizendo, sont riches. meus irmãos também eles são Et s'ils ricos. continuent leur course E se folle eles comme ça là, continuarem com essa corrida doida, ils louca, vont venir me rejoindre là où eles je vão vir suis. pra cá onde eu estou. Père Abraham, il faut Oh, pas que pai ça arrive. Abraão, isso não pode acontecer. Et Abraham lui dit, E non, Abraão non, disse, non, não. c'est pareil pour tout le monde. É igual para todo mundo. Vous êtes tous logés à la même Vocês enseigne. estão no mesmo lugar. Il y a les prophètes qui E sont os dehors, profetas estão lá. qu'ils écoutent les Que serviteurs de eles Dieu. escutem os servos de Deus. Dieu donne la solution Deus là. está dando a solução aqui. Ça veut dire que Isso quer même pour dizer ce que riche, até mesmo para aquele il n'y a rico pas eu de passe não droit. existe uma... Abraham ne s'est pas dit, ah, Abraão não falou, il est en train de se soucier de ele ses está se frères. preocupando com os irmãos Écoute dele. Jésus, il faut que tu fasses Jesus, quelque chose. por favor, Non, faça alguma coisa. c'est pas écrit. Não está escrito isso. ça n'existe Não pas. existe. Versets 24 E à do versículo 25. 24 até o 25, Que le peuple puisse comprendre quelque que chose o ce povo matin. entenda também algo nesta manhã. Verset 24. No versículo 24. On va apprendre à partir du verset 23. Vamos pegar aqui a partir do 23. Dans le séjour des morts, E no inferno, il leva les yeux. ele levantou os Et olhos. tandis qu'il était en proie au tourment, Enquanto ele estava il atormentado, vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Il s'écria, Père E Abraham, ele clamou, Pai Abraão, aie pitié de moi et tem envoie Lazare misericórdia de mim e manda Lázaro pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et qu'il me que molhe rafraîchisse la em langue. água a ponta de dedo e me refresca a língua. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Porque eu estou atormentado nessa chama. Le passage qui nous intéresse, c'est le verset 25. E a passagem que nos interessa é o 25. Abraham répondit, Diz, porém, Abraão, mon enfant, souviens-toi que tu as Filho, reçu tes biens lembra-te pendant ta vie de que recebeste os teus bens em tua vida. et que Lazare E Lázaro, a eu les maux pendant la igualmente, sienne. os males. Maintenant, il est ici Agora, consolé porém, aqui ele está consolado. E tu tu souffres. em tormentos, sofrendo. Il y a une conversation Tem là aqui uma conversa aqui entre l'homme riche entre o homem rico et Abraham. e Abraão. Pour ceux et celles qui Para commencent à aqueles comprendre là où je veux en que venir, tentando entender o que eu estou, la onde eu Bible quero nous ir. dit que A Bíblia Lazare nos diz que Lázaro et l'homme riche e o homem rico sont morts. morreram. Alléluia. Aleluia. On est déjà ici lorsque Nós Jésus estamos parle aqui dans le Nouveau Testament. Quando Jesus fala no Novo Testamento, Abraham, ça fait déjà o des Abraão já siècles faz séculos qu'il est mort. que ele morreu. Et on voit là que E nós l'homme vemos riche aqui que o homem arrive rico à identifier chegou a Abraham. identificar Abraão. Abraham arrive à identifier l'homme riche. Conseguiu identificar este homem rico. Lorsqu'Abraham dit, E quando Abraão diz, maintenant il est e ici agora ele avec está nous aqui consolé. comigo, sendo consolado. Souviens-toi Se lembre, que lembra-te pendant ta vie sur que terre, durante na tua vida na terra, tu as eu você tous tes biens. recebeu todos Tu os étais teus dans la bens. jouissance Você du monde. estava na abundância do mundo. La question qui me vient à l'esprit, E a pergunta que eu me faço, comment est-ce como é que qu'Abraham, Abraão, qui est déjà mort, que já estava morto, qui já, est déjà dans le royaume, que já estava no reino, est au courant sabia de la manière dont da est-ce maneira que le no riche qual a vécu aquele sa vie. rico estava vivendo a sua vida. Il est même au courant de la manière Ele dont até Lazare a sabe, vécu avant até de mesmo passer de da l'autre maneira côté. como o Lázaro também vivia quando ele morreu. Ele sabia disso tudo, Abraão. J'aimerais vous dire quelque chose. Eu queria vos dizer algo. Le royaume de O Dieu reino de Deus est témoin é testemunha de la vie de chaque da vida de personne cada ici pessoa présente. aqui presente. Alléluia. Aleluia. Ce qui veut dire que demain, si Isso tu quer passes de dizer l'autre que se côté, amanhã você morrer, Abraham te recevra. Abraão vai te Ou receber. peut-être qu'il y aura Ou cette talvez ele discussion-là vai ter essa où discussão. Abraham te dira, Ou mais Abraão vai te dizer, não. à plusieurs reprises, on a Muitas envoyé des vezes serviteurs vers toi. enviamos os servos para falar com você. Tu étais dans cette course Você estava folle. nessa corrida maluca, Tu n'as pas doida. voulu entendre. Você não quis ouvir. Aujourd'hui, mon fils, E tu es en hoje, train meu de filho, souffrir. você está sofrendo. C'est tout simplement Simplesmente les conséquences de tes as choix. consequências da tua escolha. Je ne peux plus rien Eu não faire posso pour toi. fazer D'ailleurs, mais il ne nada peut, por dès le você. départ, il ne peut rien faire, Abraham. Desde o início eu não podia fazer nada pelaquela pessoa.
Donc, frères et sœurs, Então, meus irmãos, attention à la manière cuidado na dont maneira no est-ce que vous qual que você considérez considera la vie a chrétienne. vida cristã. C'est une course É uma corrida et il vous faut e courir você tem que correr pour la bonne récompense. para obter a boa recompensa. Parce que je A peux vous recompensa assurer, certa. Porque eu posso vos pour assegurar, ceux et celles qui veulent para se aqueles e moquer du aquelas Seigneur, que querem zombar do Senhor, à la fin de leur e no parcours, final do seu percurso, je peux vous assurer eu qu'ils ne posso vos rigoleront assegurar pas. que eles não vão brincar. Là, on Não vai voit une haver personne qui brincadeira. souffre, Nós estamos vendo aqui uma pessoa que está qui implore la sofrendo, pitié, que implora a qui implore misericórdia, la que miséricorde implora misericórdia, et piedade, qui e que malheureusement infelizmente n'obtient pas não vai miséricorde. obter misericórdia. La Bible dit A bien, Bíblia diz: frappez et on vous ouvrira. bata a porta e vão vos Demandez abrir. et il vous sera Peça donné. e vão vos dar, vocês vão receber. Là, frères et sœurs, on Aqui- voit le riche qui est en train de aqui, o demander rico aqui está pedindo et il ne reçoit e ele não rien. recebe nada. Tout cela pour dire quoi? Tudo isso para dizer o Qu'à quê? partir du moment Que que a vous êtes partir do passé de momento l'autre que você côté, morrer, passar do outro lado, c'est un chapitre qui est é um terminé. capítulo que acabou. Le Seigneur O Senhor ne donne plus de miséricorde. não vai dar mais Il n'y a plus de misericórdia. pardon. Não tem mais Et perdão. encore plus si tu E arrives ainda en mais enfer. se você chegar lá no inferno, C'est terminé. acabou. Jésus passe à côté de Jesus toi. vai passar ao Jésus teu même, lado. tu appelleras Jésus. Você vai Seigneur, chamar Jesus, Senhor. Parce que je Senhor. peux vous dire une chose, Porque eu frères et posso vos sœurs. dizer En algo. enfer, No inferno, tous ceux et celles qui todos rentreront aqueles là-bas, que vão entrar lá, ils vont se souvenir des eles vão se messages qu'ils ont lembrar entendus. das mensagens que eles Ils receberam. vont avoir la Eles foi à vão- ce moment-là. Eles vão ter fé naquele momento. Ils vont ali. vouloir se Eles vão repentir. querer se arrepender ali. Mais Jésus Mas n'écoutera Jesus pas. não vai escutar. Parce que ce n'est Porque plus le temps. não é mais o tempo. Que nous dit la Bible? O que, é que a Bíblia nos diz? Dieu n'est pas Dieu des Deus morts, não é o Deus dos mortos, mais il est le Dieu des mas Ele é o Deus vivants. dos Alléluia. vivos. Amém. Donc c'est terminé. Então acabou. Donc considérez la manière Então dont vous considera a courez. maneira na qual Et je você vais corre. terminer sur cette E eu phrase. quero terminar aqui com essa frase. Si vous sentez, frères et Se sœurs, você sentir, meus que irmãos, vous vous êtes éloignés Que você- du droit chemin, que vocês se afastaram do il n'est caminho, pas trop do tard pour caminho. pouvoir Ainda tout não, reconsidérer. ainda não é tarde para Il n'est pas reconsiderar. trop tard pour pouvoir Não é tarde revenir. para que você volte. Le Seigneur est capable O de te Senhor é restituer, capaz de de te te réintégrer restituir, sur de te- son chemin. E de te reintegrar neste caminho. Mais il faut que ça vienne Mas de toi. isso tem que vir de você. Parce que Jésus ne te Porque forcera Jesus pas. não vai te forçar. Il faut que ça vienne de Isso toi. tem que vir de você. Et il faut que tu prennes cette Você ferme tem que décision tomar essa decisão firme de te de se repentir arrepender et de te e détourner de se desviar de tout ce qui de t'a tudo entraîné aquilo loin que te de la levou face de Dieu. longe da face de Deus. Alléluia. Aleluia. Que la paix et la grâce du Que a Seigneur vous fé e a soient données graça do Senhor vos sejam dados dans son amour no parfait seu amor perfeito et que vous puissiez e que tenir, vocês frères et sœurs, possam, parce que ficar la firme, délivrance est proche. porque a libertação está próxima. Et si elle arrive E aujourd'hui, se ela chegar hoje, de quel côté de seras-tu que pris? lado você estará? Réfléchissez un instant. Pense um pouco. Alléluia. Aleluia. Je cède la place E au eu pasteur vou Sidi. ceder aqui o lugar à pastora Cidi. Amém. Alléluia. Aleluia. Puissant message, peuple É de Dieu. uma mensagem poderosa, povo de Deus. Et vous pouvez même encore lire dans Vocês l'Ancien podem Testament ler também aqui no où Antigo l'Éternel Testamento, parlait onde o eterno au Deus peuple fala d'Israël qui ao avait povo été d'Israël délivré d'Égypte. que foi libertado do Il a dit, je Egito. mets devant toi E ele deux falou, eu chemins, coloco aqui no teu celui caminho, de la bénédiction et de la dois vie caminhos, éternelle o caminho da et celui bênção de la e o malédiction, de la caminho da mort éternelle. maldição e da vida Il n'y a eterna. pas Não 4, existe 3, 4, 5, 3, 10 5, chemins. 10 caminhos. Et il est impossible E é d'avoir un impossível pied sur le bon de ter chemin pé et un no autre bom pied caminho, sur outro le pé chemin num qui conduit en caminho que enfer. conduz ao Il est inferno. important de É faire un choix. importante de fazer uma escolha. Et ce choix est E essa personnel escolha é et pessoal e individuel. individual. Parce que le salut est Porque a individuel. salvação é individual.
Le Seigneur o Senhor jugera ou vai julgar récompensera ou vai selon recompensar les œuvres segundo de as chacun. obras de cada Alors, peuple de Dieu, Então, povo de continuons Deus, cette vamos course, continuar essa corrida. faisons ce qu'il faut. Vamos fazer aquilo que é S'il y a des necessário. sacrifices à faire, Se faisons-les. houver sacrifício a S'il ser faut se feito, faire faça. violence, faisons-nous Se temos violence que ser violentos pour com que nous nossa carne, puissions vamos ser gagner la violentos. course Porque nós temos que ganhar esta corrida et nous retrouver dans le e nos royaume de encontrar no Dieu reino de Deus, ensemble et juntos, dire enfin, e dizer, até que enfim, enfin c'est até fini, que enfim acabou, enfin on a gagné, até que enfim nós on ganhamos, y est arrivé. e nós chegamos aqui. Merci Seigneur. Obrigada, Senhor. Alléluia. Aleluia. Je vous invite à vous mettre debout, nous E allons eu prier, vos peuple de convido Dieu. a ficarem de pé, nós vamos orar. Dieu Tout-Puissant Père, dans le nom précieux de Jésus, nous voici devant toi. Seigneur, tu nous rappelles encore une fois qu'il y a un choix à faire. Tu nous rappelles encore une fois, Éternel mon Dieu, que tu as mis en nous ce libre arbitre et tu nous laisses le choix de te suivre ou pas. Mais dans ton cœur de Père, Seigneur, tu veux que nous choisissions la bonne part, le bon chemin, celui qui conduit au royaume de Dieu, celui qui conduit jusqu'à toi, parce que tu nous aimes. Je te prie, Éternel mon Dieu, au nom puissant de Jésus, de tous nous guider, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont présents, de nous guider, de nous conduire par ton esprit, afin que nous demeurions sur ce chemin resserré, qui conduit vers cette porte étroite et qui mène au royaume de Dieu. Que tu puisses bénir ton peuple et que tu puisses arroser avec l'appui de ton Esprit Saint cette parole qui a été semée dans les cœurs, afin que nous puissions tous et toutes produire du bon fruit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Seigneur, nous te bénissons. Merci encore pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour ta faveur sur nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Shalom.